Obesidade, onde coordena uma equipe multidisciplinar para um tratamento especializado da obesidade. Por favor, mais uma vez conosco, mais uma vez, sob uma salva de palmas, Dr. Sérgio Braga. Mais uma vez, bom dia a todos. Nós estamos aqui para falar um pouco agora sobre a nossa atuação dentro do Hospital da Obesidade. Depois de nós escutarmos aqui essas duas brilhantes apresentações falando sobre a obesidade, vamos ver na prática nossa, dentro do hospital, como é que isso funciona lá para a gente. Então, vou falar sobre o tratamento hospitalar e multidisciplinar para a obesidade grave, um estudo de corte retrospectivo. Mas antes de eu começar o assunto propriamente dito, eu queria falar sobre um outro assunto com vocês, mas não se assustem. Eu queria falar sobre a Netflix. Vocês já ouviram falar certamente da Netflix? Bom, quando eu era mais novo, e a minha geração, e muitas das gerações próximas à minha, para a gente assistir um bom filme, nós tínhamos que ir a uma locadora, alugávamos um filme, levávamos para casa e assistíamos esse filme. Com o passar dos anos, surgiu a Netflix. A Netflix surgiu nos dando a possibilidade de alugar um filme em casa, assistir em casa, no momento que eu quisesse, com as companhias que eu quisesse. Mas a Netflix foi tida como muito diferente. E tudo que é diferente causa medo, temor, preocupação. Então voltamos para o hospital. Quando o nosso hospital surgiu, a proposta de internarmos o paciente para tratar a obesidade, ele também foi tido como diferente. Só que com o tempo, nós vimos que se abriram um leque de possibilidades, apesar do medo, do temor e da preocupação. Quando se abriram essas possibilidades, nós vimos os bons resultados com os nossos pacientes. E a partir daí, nós começávamos uma nova era. Nós começamos a tentar provar e mostrar evidências científicas de que sim, o nosso tratamento com o paciente internado para tratar a obesidade, ele era seguro e efetivo. E é isso a pergunta que eu vou tentar responder para vocês durante a minha apresentação. Antes disso, como todos os palestrantes já fizeram, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre obesidade e sobre os números da obesidade. Porque quanto mais a gente bater nessa tecla, mais fica embutido na nossa cabeça que a obesidade é sim uma doença e que traz muita preocupação. Bom, de onde surge o nome obesidade? Né? A origem do nome é do latim, obesitas. Isso significa, no latim, o excesso de tecido gorduroso, o excesso de tecido adiposo. E obesidade entrou para o rol de doenças crônicas não transmissíveis relativamente recente. Um tempo antes, a obesidade já foi considerada, inclusive, padrão de beleza. Padrão de beleza. A criança saudável era a criança que tinha que ser obesa, e as mulheres obesas, as mulheres arredondadas, eram uma inspiração para muitos artistas plásticos, para muitos artistas, e com o tempo foi se conceituando este problema como obesidade como doença. Hoje ainda é uma doença, mas infelizmente muitos ainda não enxergam como tal. Assim como muitos pacientes não sabem que são portadores da doença. Um dos primeiros trabalhos que a gente faz no Hospital da Obesidade, quando o paciente se interna, na primeira, na segunda semana e às vezes no primeiro mês, é tentar informá-lo sobre obesidade e doença. E quando ele entende que ele é portador de uma doença crônica, não degenerativa, uma doença que não tem cura, mas tem controle, ele abraça de uma forma diferente o tratamento. Bom, a etiologia da doença obesidade é multifatorial, como o Vitor já falou aqui, como a Natessa já falou aqui, e toda doença que tem múltiplas causas, ela é de difícil tratamento, porque a gente tem que mexer em várias áreas, e essas áreas, às vezes, nem todas são acessíveis, né? Já se fala muito na genética, no tratamento genético complementar, mas isso ainda não é uma coisa tão acessível, isso ainda vai acontecer. E volta àquela balança já mostrada aqui anteriormente. Essa balança, ela é fundamental no acompanhamento do paciente com obesidade. De um lado, tem a questão dos ganhos, que é o consumo calórico elevado, o sedentarismo, os fatores genéticos, metabólicos, ambientais e econômicos. E do outro, tem a alimentação equilibrada, a
atividade física, o tratamento clínico multifatorial e ajudando no equilíbrio dessa balança os aspectos comportamentais. Então, o grande desafio no tratamento da obesidade é justamente esse, é equilibrar essa balança para a gente ter bons resultados no tratamento desses pacientes. Eu trago para vocês mais uma vez alguns dados, esses dados já foram publicados agora em 2024, são dados mais recentes, e mostram que 34,4% da população brasileira encontra-se no sobrepeso, 34,68% encontram-se com obesidade. Dentre os pacientes com obesidade, a gente ainda subdivide em obesidade leve, 21,4%, a obesidade grau 2 ou moderada, 8,69%, e a obesidade grau 3 ou grave ou mórbida, 4,58%. A maioria dos pacientes que nós internamos no hospital se encontra nesse grupo de obesidade grau 3, obesidade mórbida. Um pequeno grupo que nós internamos também se encontra nesse segundo grupo aqui. Esses dados foram publicados agora em 2024. E aí eu trago dados que mostram a realidade na nossa cidade de Salvador aqui, né? São dados interessantes que mostram que em Salvador, na Bahia, 27% dos adultos mulheres estão com obesidade. Então, Salvador, no estudo que avaliou todas as capitais do Brasil, se encontra na parte superior do gráfico, ou seja, quase chegando ao máximo, que é Fortaleza, Cuiabá e Porto Alegre, que se encontram com 30% de mulheres obesas. Já os homens, índice um pouquinho menor em Salvador. Eles são 24% dos adultos homens que estão com obesidade, mas é um número também que chama bastante atenção. Isso é interessante, são dados do Vigitel 2023, e serve para a gente ver e fazer um comparativo entre todas as capitais, para ver por que em Salvador a gente tem 24%, mas por que será que em Macapá eles têm 33% de obesidade nos homens? O que é que tem lá de diferente? O que é que se come diferente? Qual exercício que se faz? Quais os fatores ambientais que podem interferir nisso? Então esses dados são muito importantes e têm sido muito estudados. Além de causar muitas doenças, a obesidade também mata. Isso só ficou claro para a população de maneira geral quando a pandemia da obesidade começou, e foi em 2000 com o Covid, quando a pandemia do Covid começou. Por quê? Porque no início da pandemia morria mais quem tinha obesidade, né, e quem tinha diabetes. Então isso foi um alerta. Muitas das pessoas na população começaram a entender nessa época que sim, a obesidade era uma doença. Até então isso não preocupava. Mas desde 2019, esse autor, Rabatov, ele mostra aqui nesse trabalho que mais de 160 mil mortes por obesidade ocorreram no Brasil em 2019. Então isso é um número alarmante e nós devemos levar em consideração o seguinte: há muita subnotificação. As pessoas morrem das comorbidades, das complicações da obesidade, e na hora de relatar no atestado de óbito, a obesidade não é nem citada. Então imagine que esse número deve ser superior ao que aparece aí. E aí, voltando a falar também sobre as comorbidades, voltamos a bater nessa tecla. A obesidade causa uma série de doenças, agrava uma série de doenças, é agravada por outras doenças. Então aqui eu trago apenas alguns exemplos para vocês, né? Existem as causas pulmonares, a principal delas talvez seja a apneia do sono, e nós já vimos aqui anteriormente, já foi falado, que o sono é fundamental para o controle do peso. Então, mas os pacientes com obesidade sofrem muito de apneia do sono. E dentre as causas gastrointestinais tem pedras na vesícula, refluxo, esteatose, as causas musculoesqueléticas dificultam a locomoção, as endócrinas encontram-se aqui em diabetes, que é agravado pela obesidade, puberdade, ovários policísticos com resistência insulínica, as causas cardiovasculares, as comorbidades cardiovasculares seriam hipertensão a mais comum, e as neurológicas, pseudotumores, e tem umas comorbidades que às vezes ficam meio esquecidas, né? Na hora que a gente vai avaliar o paciente com obesidade, principalmente as psiquiátricas e as psicológicas e emocionais. Eu trago aqui para vocês os transtornos de humor, as desordens alimentares, a baixa autoestima, a depressão, o isolamento social. O isolamento social é muito comum, é mais comum do que vocês pensam.
Nós tratamos também crianças e adolescentes com obesidade, e as crianças chegam para a gente para se internar, porque elas já não estão mais frequentando a escola, elas pararam de ir à escola, porque elas sofreram tanto bullying, tanto problema, que as mães e os pais tiram essas crianças da escola. E depois que elas emagrecem, que elas são tratadas, elas conseguem ser reinseridas na escola novamente. Então isso é um fator importante. Eu trago para vocês aqui, que dentre as comorbidades, uma que tem grande relevância, porque atinge o fígado, que é um órgão muito importante no nosso organismo, e durante muito tempo se falava apenas esteatose hepática, é gordura do fígado, mas hoje se sabe que é muito mais do que isso, traz muito mais repercussões. Então, no ano passado foi publicada umas diretrizes para acompanhamento, diagnóstico e tratamento dos pacientes portadores de doença hepática metabólica associada à obesidade. Então, assim, além disso, muito sobre a apneia do sono vem sendo falado, inclusive que medicações melhoram a apneia do sono, mas o que melhora mesmo essas comorbidades é perder peso. Seja lá o que vier for, mas é importante que a gente leve o paciente a perda de peso. E aqui a gente vê geralmente isso, exatamente isso. A perda de peso, ela pode ser pequena, ela já vai ter resultados bons para o indivíduo. Uma perda de peso de 3% já diminui bastante o risco de complicações de doenças infecciosas. Nós vimos muito isso na pandemia, no Covid. Uma perda de 5% do peso reduz bastante a pressão arterial. 7% reduz 15% do risco de desenvolvimento de diabetes. A perda de 15% do peso leva à remissão de até 86% do diabetes tipo 2. Então, vamos trabalhar com o paciente, às vezes não com metas muito rigorosas, muito drásticas, né? Mas com metas realistas e que deem para serem alcançadas. Pois, como vocês viram aqui, qualquer perda de peso traz algum benefício para os pacientes. E aí eu volto com aquela pergunta que eu fiz lá no início. É possível tratar a obesidade via internação hospitalar com dieta de baixa e muito baixa valor calórico? Essa forma de tratamento por obesidade por internação hospitalar, ela é segura e efetiva? E aí a gente vai tentar responder a partir desse estudo que foi feito lá no hospital. Antes de eu iniciar a apresentação oficial do estudo, tem dados que a gente não pode estar divulgando ainda. Esse trabalho foi enviado para uma revista de grande circulação internacional, já foi aceito e está para ser publicado nos próximos dias. Então eu trago aqui alguns dados básicos que a gente pode divulgar, mas não são todos os dados do estudo. O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito do tratamento hospitalar transdisciplinar, nós temos todas as áreas da saúde no hospital, para a obesidade grave nos parâmetros antropométricos, através da bioimpedância e de exames bioquímicos, que avaliavam os perfis glicídicos, lipídicos, hepáticos e inflamatórios. Os pacientes ficavam internados no período de 3 meses, um grupo, e no período de 6 meses, o outro grupo. A metodologia utilizada é uma approach retrospectiva, com pacientes com obesidade grau 2 e 3, que eu já citei anteriormente para vocês, e foram coletados dados de prontuários. Pacientes internados por 3 meses, nós tivemos um N de 777 pacientes selecionados para a pesquisa, e por 6 meses, um N de 402 pacientes. Esse trabalho ele é realizado no hospital por 2 professores da UNEB, que trabalham lá em parceria conosco, e ele foi aprovado pelo Comitê de Ética da UNEB para dar sequência. Os pacientes foram, os prontuários dos pacientes foram prontuários que vão de 2017 a 2022, nós fizemos esse levantamento em 2023 e devemos estar publicando agora nos próximos dias. Qual a metodologia utilizada no hospital? Utilizada pelo hospital? É basicamente isso: intervenção com atividade física, intervenção nutricional, com dietas que variam de dieta de baixo valor calórico e dieta de muito baixo valor calórico, depende das comorbidades, depende da fase do tratamento, depende da faixa etária, depende do sexo, depende de todos os fatores que são analisados pela nutrição, e muito fortemente a intervenção comportamental. Então são 3 pilares num paciente que se encontra em um ambiente hospitalar internado. Esses 3 pilares eles são trabalhados com toda a equipe transdisciplinar, e aí a gente vai tentar mostrar para vocês os resultados. A periodicidade dos exames. Os pacientes que ficaram 3 meses, eles realizavam a bioimpedância no início e ao 3º mês.
Os que ficaram 6 meses, eles realizavam a bioimpedância no início e no 6º mês de tratamento. Os marcadores bioquímicos também foram dosados nesse mesmo período. Eu trago aqui para vocês apenas alguns dados mais básicos da bioquímica que foram analisados mais rapidamente. A glicemia em jejum, a hemoglobina glicada, a insulina, desculpa o erro de português, o colesterol total, HDL, LDL, triglicérides, a ferritina, a proteína C reativa que ajudaram a gente a avaliar o perfil inflamatório desses pacientes. E as análises estatísticas foram feitas utilizando o programa SPSS, a versão 2901, e as variáveis contínuas, o teste de Wilcox e o teste de Bennett. E as variáveis categóricas apresentadas como fração, porcentagem, enquadrado e o nível de significância P menor que 0,05. Antes de mostrar os resultados propriamente ditos, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o nosso perfil clínico do paciente e o perfil epidemiológico. A maior parte dos nossos pacientes eram do sexo feminino, tá? 70% deles no grupo que ficou internado 3 vezes, no grupo que ficou internado 6 vezes, os números são similares. Um dado de hábito de vida que chama atenção é a ingesta de bebida alcoólica. Isso aqui supera qualquer análise publicada a nível mundial. É um índice muito alto, ou seja, os pacientes com obesidade grave, eles bebem mais do que pessoas que não têm obesidade, pessoas com obesidade grave em grau 2, 50% no grupo com 3 meses de tratamento e 49,3% no grupo com 6 meses. Isso é um dado que chamou bastante a atenção da gente. As comorbidades presentes mais frequentemente eram diabetes, hipertensão e hipercolesterolemia, mas chama a atenção desses dados aqui, da apneia do sono, que também tem índices muito elevados, 75% e 78%, e a esteatose hepática, que acometia 75,8% dos pacientes quando eles chegavam e 74% dos pacientes permaneceram durante 6 meses internados. Essa depressão, a gente coloca aqui no estado, era depressão referida. Também são dados superiores à média do que a gente vê publicado em outros estudos. 30% dos pacientes se referiam como sendo portadores de depressão no grupo de 3 meses e 33% no grupo de 6 meses. Nossa população foi subdividida em grau 2 e 3, a maior parte dos nossos pacientes, como eu disse já, é grau 3, mas tem um grupo pequeno que tem obesidade grau 2, que se interna também no hospital. Nesse quadro a gente vai mostrar o resultado da avaliação da bioimpedância, né? Todos os resultados foram estatisticamente significantes, todos os pacientes perderam peso, tanto aos 3 meses quanto aos 6 meses, reduziram o índice de massa corporal, reduziram a gordura corporal, o percentual de gordura corporal. E aí vem um dado que é importante a gente citar: toda vez que a gente submete ao paciente a um processo de dieta, um processo de reeducação alimentar, atividade física e perda de peso, a gente tem que se preocupar com a redução da perda de massa magra, que geralmente acontece, mas que deve que aconteça o mínimo possível, né? O que não acontece, mas que aconteça pelo menos o mínimo possível. E nesses dados nossos, felizmente, a perda de massa do músculo esquelético ela foi 13 vezes menor do que a massa bruta corporal dos pacientes que ficaram conosco 6 meses internados. Então isso mostra que o acompanhamento com a equipe multiprofissional, com a equipe transdisciplinar, pode ajudar muito. A nossa equipe de nutrição, ela interage muito com os professores da academia, interage com a cardiologia, interage com os endocrinologistas, todos conhecem um pouco do trabalho do que o outro faz. Eu acho que isso traz esses resultados para a gente e deixa a gente mais tranquilos. Uma outra população que chama a atenção, já foi discutida numa pergunta que foi feita à doutora Ana Tércia, foi justamente assim, em relação a homens e mulheres, né? E as mulheres elas sofrem um pouco mais do que os homens, tá? E aqui a gente vê o seguinte: apesar de minha população mais frequente de pacientes ser do sexo feminino, quando nós comparamos por gênero masculino e feminino, nós vemos que realmente os homens perdem mais peso do que as mulheres. E além deles perderem mais peso do que as mulheres, todos os pesos foram significantes, eles perdem menos massa magra do que as mulheres. Então os homens são beneficiados, eu acho que na peça até já deu aqui na colocação, já deu uma resposta em relação a isso, muito brilhante a resposta, e a gente vê aqui na nossa prática que isso acontece.
Então, vamos cuidar bem das nossas mulheres, porque elas têm mais dificuldade, sim, em perder peso. E os homens têm mais facilidade. Já quando a gente faz um comparativo breve entre não idosos e idosos, porque nós temos atendido a cada dia que passa mais pacientes idosos, isso é um fator interessante, né? A população está envelhecendo e os idosos estão procurando se tratar. Eles estão ficando mais doentes e dentre as doenças que aparece a obesidade. Às vezes a obesidade aparecendo desde o adulto jovem, chega no idoso, ele procura um tratamento, ou às vezes a obesidade aparece já na faixa etária acima dos 60 anos, a obesidade. E aí eles buscam um tratamento com a gente. Nesse grupo nós ficaram 3 meses com a gente, 179 pacientes idosos. No grupo que ficou 6 meses, nós tínhamos 112 pacientes idosos. Todos eles perdem peso, um pouco menos quando a gente compara com o não idoso, tá? Mas são resultados bem significantes, resultados muito eficazes, mas a gente tem que ter uma preocupação grande com o idoso, que é a perda da massa magra, a perda da massa de músculo esquelético. E isso a gente tem, quando a gente identificou, inclusive, fez o primeiro levantamento desses dados no ano de 2023, nós estamos, inclusive, mudando algumas condutas em relação ao tratamento do paciente idoso. A gente não está mais naquele foco de muita meta rigorosa, de perder muito peso, de buscar um IMC ideal. A gente está no agora de buscar para o idoso qualidade de vida, controle das comorbidades, um estilo de vida mais saudável. A gente está trabalhando com essa população, a gente está começando a trabalhar mais agora com a questão da obesidade controlada, não com metas muito rigorosas, porque não adianta a gente tratar uma coisa e causar um outro problema para esses pacientes. Então, nossa população de idosos está lá e tem aumentado a cada dia. Já em relação a essa tabela, desculpe, tem muitos dados, eu acabei que não consegui dividir essa tabela, mas é um resumo de que todos os parâmetros glicídicos, lipídicos e inflamatórios sofreram redução, tanto aos 3 meses quanto aos 6 meses de tratamento. Tá? A glicemia cai, a insulina melhora, a hemoglobina melhora, tudo melhora. O que está aqui em azul foi o único que não teve não foi significante, não teve uma estatística significante, que foi em relação ao HDL. O HDL, com 3 meses, ele cai, que não é ideal isso, mas com 6 meses ele cai também, mas a queda dele não tem um significado tão positivo, não chega a ser um fator ruim. Então, com 6 meses de tratamento, a gente tem esses resultados. E aí, quais são as conclusões que a gente tira desses dados que eu apresentei para vocês, da história do Hospital da Obesidade? Houve uma redução significante, sim, no peso, na massa gorda, no percentual de gordura corporal, tanto em 3 meses quanto em 6 meses de tratamento, embora os resultados mais expressivos sejam 6 meses. Nossos dados para 6 meses praticamente dobram o tempo de tratamento, dobram seus resultados. Homens e não idosos realmente respondem melhor ao tratamento, isso ficou claro. A massa de músculo esquelética e a taxa metabólica basal também reduziram, mas ressaltando aqui mais uma vez que foi uma proporção 13 vezes menor do que a perda de massa gorda. Então isso foi um fator positivo. Os idosos também responderam bem ao tratamento, com reduções significantes dos parâmetros da bioimpedância aos 3 e aos 6 meses. Aos 3 meses, a perda de massa magra do idoso diferiu, né, entre idosos e não idosos, como eu já falei eu mostrei as tabelas, apesar de com 6 meses essa perda ser maior nos idosos, como a gente já mudou até algumas condutas internas. Ajustes do tratamento desta faixa etária estão sendo feitos para diminuir essas perdas a longo prazo, para que a gente não tenha tanta perda de massa magra nessa população. Houve uma melhora nos parâmetros glicídicos, lipídicos e inflamatórios, tanto aos 3 como aos 6 meses. As mudanças no perfil glicídico sugerem que os pacientes melhoram muito a glicemia, melhorando o quadro de pré-diabetes. Espera-se que essas reduções dos parâmetros antropométricos, metabólicos e inflamatórios resultem em redução do risco cardiovascular. Isso ainda vai ser estudado nos próximos, já está sendo estudado em alguns estudos que estão em andamento no hospital. O ideal é que a gente tente mostrar evidência em relação ao controle do peso, melhora de comorbidades e redução do risco cardiovascular.
E, por fim, eu respondo aquela pergunta que a gente fez no início da minha apresentação. Os resultados apresentados no presente estudo indicam que esta abordagem de internação hospitalar, uma abordagem diferente, é uma alternativa no manejo da obesidade grave, é uma alternativa efetiva, segura e que pode e deve ser adaptada às necessidades individuais de cada indivíduo. Aqui eu deixo a mensagem para vocês. Aqui é parte da nossa equipe do hospital, nosso time, tem muitos aqui presentes, nem todos puderam vir, mas nós hoje trabalhamos com a equipe composta por 90 profissionais de saúde. E eu digo para vocês o seguinte: para a gente que trabalha com obesidade, trabalhar com obesidade é uma missão que envolve atuação transdisciplinar, com humanização para fazer diferença na vida de pessoas portadoras de uma doença complexa e que não tem cura, tem controle. Então, muito obrigado e eu me coloco aqui à disposição. Muito obrigado também, doutor Sérgio Braga. A gente pede para que fique mais um pouquinho também no palco. Vamos abrir também para perguntas. O QR Code já disponibilizado. Deixa eu acionar meu celular também. Eu acabei de receber. Infelizmente, por conta do tempo, queremos encerrar o ciclo de perguntas. Mas, dá tempo? Então, tá vendo? O ar valeu. Vamos ver se... Então, deixa eu aguardar aqui a chegada. O pessoal já está vindo já. Aí a gente encerra com chave de ouro com mais essa participação do Dr. Sérgio Braga. Perguntas? Estão chegando, só um instantinho. Muito bem. Márcia pergunta quais alimentos estão mais associados à menor absorção do hormônio levotiroxina em obesos. Essa pergunta está errada, foi feita para... Já tinha sido feita? Então é verdade. Então vamos lá. No Hospital da Obesidade, o paciente se trata e sai de alta, ele faz o que para se manter? É isso mesmo? No Hospital da Obesidade, o paciente se trata e sai mediante alta. E o que ele faz para se manter no hospital? Se manter sob controle. Slim, né? Eu entendi assim. Sob controle. Nós temos essa fase que eu mostrei para vocês aqui, a fase do tratamento intensivo. É uma fase no qual o paciente fica internado, ele se afasta do que ele faz, ele fica imerso no tratamento. Após a alta, traçada pela equipe transdisciplinar, nós temos um problema de manutenção. Esse paciente, quando ele é encaminhado para a gente, pela nutricionista, pelo médico, ou por algum profissional de saúde, quando ele sai de alta, ele é orientado a voltar para o seu nutricionista, a voltar para o seu médico, para poder dar um feedback e a gente vê um retorno. Mas nós temos um programa de manutenção que consiste em internamentos mensais após a alta. Ele fica indo ao hospital, passa 2 dias com a gente, ao invés de ficar internado, fica um internamento curto, breve de 2 dias. Nesse internamento, ele é reavaliado pela equipe médica, ele passa no grupo terapêutico, ele interage com os outros pacientes que estão fazendo também a manutenção, ele troca as figurinhas dele com a nutricionista para ver o que é que pode ser melhorado, o que é que não pode, com o psicólogo, com a terapeuta ocupacional, e ele fica voltando ao hospital mensalmente. Os pacientes que frequentam esse programa de manutenção, a gente tem tido esse sucesso muito grande. Não era nem para falar em números, mas um levantamento que a gente apresentou no Congresso, até esse curso da História do Imposto, a gente tem um índice de efetividade de cerca de 93% do controle da obesidade dos pacientes que frequentam a manutenção durante um ano. O resultado é por causa disso. Muito bem. A Renata pergunta se, além do tratamento de todo, o tratamento demonstrado na sua apresentação, vocês fazem alguma educação com os pacientes? Sim. Porque não deu para a gente apresentar tudo. O hospital tem uma proposta, nós temos inclusive um grupo de facilitadores que nós fazemos palestras e aulas para os pacientes todos os dias durante a semana.
Então, o psicólogo, além de atender, faz palestra para ele, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o enfermeiro, todos. Então, assim, como eu até falei em relação à conscientização de obesidade sem a doença. No primeiro mês, a gente tenta explicar isso para eles. E em cada mês que ele fica internado, tem uma programação que vai seguir no roteiro e a gente vai passando o maior número de informações possíveis para o paciente. Nessa fase de grupos, como nós chamamos, tem um grupo que é muito atrativo para eles, que eles gostam muito, que eles aderem muito, que é uma aula que é feita na cozinha experimental. Quando eles estão próximos da alta, do tratamento, eles vão à cozinha experimental, nossa nutricionista, geralmente a nutricionista, a psicóloga, ou a nutricionista e a terapeuta ocupacional, e fazem algumas aulas para eles, para que eles aprendam e levem isso para a vida deles lá fora. Fazer mais 2 perguntas. Quais são os pré-requisitos para a internação no hospital? Quem pergunta é Renata Souza. A Caroline, como funciona o internamento de crianças e adolescentes? E para fechar, se também, gostaria de perguntar se também fazem o uso de medicamentos no tratamento no Hospital da Obesidade. Então, como é que são os pré-requisitos para a internação, como funciona para crianças e adolescentes e o uso de medicamentos também no Hospital da Obesidade? A gente interna pacientes prioritariamente com obesidade grau 3, que procuram a gente diretamente ou que são encaminhados por médicos, endocrinologistas, cardiologistas, ortopedistas e outras especialidades e por nutricionistas também. E aí o paciente ele faz uma triagem conosco, que é presencial ou online, e a partir daí a gente dá as orientações e planeja o tratamento para eles. Em relação às crianças e adolescentes, nós temos recebido um público dessa faixa etária e o tratamento é similar, sempre claro que vai ter individualização. Vão ter fatores específicos para a faixa etária, tem abordagem nutricional específica, abordagem médica específica, e as crianças e adolescentes ficam internados também, de preferência, com o acompanhante, que deve ser o pai ou a mãe, ou quem mora com ele, digamos, se ele morar com a tia, se ele morar com a avó. É importante que esta pessoa, que vai depois conviver com ele lá fora, entenda o nosso tratamento, para poder sair de lá e fazer as coisas no dia a dia do paciente. E sobre o uso de medicamentos? Medicamentos, sim. Nós não estamos fechados para o uso de medicamentos, não deu para a gente apresentar ainda resultados em relação a medicamentos. Nesses anos que eu mostrei para vocês, nós utilizávamos muito pouca medicação, muito poucos pacientes usavam medicação. Hoje em dia, há uma tendência, a gente aumentou um pouco mais essa prescrição de medicações, então a gente não é fechado, mas a gente tem os protocolos internos da instituição e a gente segue os protocolos. Digamos, o foco é mudança de estilo de vida. Se o paciente com mudança de estilo de vida não alcança os objetivos, as metas traçadas pela equipe, a gente busca outras coisas que podem ser associadas à mudança de estilo de vida e que devem ser associadas.